Olá, amigos, a paz do Senhor. Continuando a nossa série, As Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar da parábola dos lavradores maus. Esse texto encontra-se também em Mateus e Lucas, mas nós vamos ler a passagem que está no livro de Marcos, capítulo 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Vamos falar o que é uma vinha. Para quem não sabe, a vinha é uma plantação de uvas, de várias parreiras. O que é uma sebe? A sebe é uma cerca feita por arbustos, cheia de folhas. E lagar é um lugar específico onde se pisam as uvas para separar a parte líquida da parte sólida. Então, Jesus estava na presença dos principais líderes religiosos dos judeus. E ele entrou a falar com essa parábola para despertar-lhes algo em seus espíritos. E o que aconteceu? Eles estavam ali atentos à palavra de Jesus, embora não o reconhecessem como filho de Deus. Então, aqui nessa parábola, nessa comparação, o homem, ele arrendou a sua plantação. É comum, quando uma pessoa não quer cuidar de um terreno, de uma fazenda, ele arrenda para que outro a explore. Mas conforme o trato aqui, haveria uma compensação sobre os produtos. Então, continuando. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Então, uma pessoa ficou encarregada de receber a parte que lhe cabia da produção. Mas quando esse homem chega para receber, ele foi espancado e saiu de mãos vazias. Quer dizer que houve aqui uma desonestidade, um distrato, não fizeram de acordo com o combinado. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Aconteceu a mesma coisa, só que aqui foi mais grave, porque eles atingiram a cabeça desse homem. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Então, eles mataram este primeiro, mas depois matariam outros e espancariam outros também. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão o meu filho. O homem, o dono desse lugar, ele pensou, certo. Ele pensou o seguinte, não respeitaram os servos, mas o meu filho eles vão reconhecer, vão respeitar, e ele vai conseguir receber os frutos que me são devidos. Mas os dois lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Então, esse pensamento de mandar o filho também não deu certo, porque eles mataram este filho e jogaram-no para fora da vinha. O que o dono da vinha faria então? Ele tiraria a vinha das mãos desses lavradores maus e entregaria para outros para explorá-la.
Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Essa parábola está falando dos judeus, dos fariseus, dos líderes religiosos que se achavam muito conhecedores da palavra, porque os judeus que guardavam os oráculos do Senhor, os estatutos, eles sabiam tudo sobre os preceitos, mas aquilo se limitava a costumes, a usos e costumes, a tradições. Eles não se entregaram realmente a Deus, eles não se converteram ao Senhor, por isso que eles não reconheceram o seu filho. Então aqui nessa parábola, nessa comparação, primeiramente vieram os profetas, e esses profetas, eles foram maltratados e alguns foram assassinados. Nós temos exemplos disso no Antigo e no Novo Testamento. Nós lembramos no Novo Testamento de Estevão, né, que foi apedrejado, e os apóstolos também sofreram terrivelmente e alguns foram sacrificados. Então essa palavra, ela falava do que aconteceu até aquele momento e do que ainda iria acontecer, porque tem uma parte profética que fala do futuro, porque Jerusalém, no primeiro século, seria completamente destruída, inclusive o templo de Salomão que ainda resistia ali. Então mandaram os profetas, os mestres, e eles sofreram com esses homens, com esses líderes que achavam que eram dono de tudo, porque eles detinham aqueles ensinamentos. Mas, na verdade, tudo que eles sabiam, eles não cumpriam. E exigia tantas leis que eles criaram, além da lei de Deus, eles criaram tantas coisas, anexaram tantas coisas, que eles mesmos não conseguiam cumprir. E exigia que os outros cumprissem. Mas aqui, quando fala que mandou o Filho, esse é Jesus. Jesus veio até a vinha. A vinha é o campo maior. A vinha é o mundo, onde os profetas, onde os mestres, onde as pessoas que ensinam vão trabalhar. Porque nós temos que orar e também trabalhar, porque a messe é grande, é muito grande esse campo e não tem tantos trabalhadores. Então, nós temos que sempre pedir que o Senhor mande mais trabalhadores para a messe, porque realmente muitos são chamados, mas não dizem sim ao Senhor. E nessa parábola, a ficha dos fariseus, daqueles saduceus, dos homens que estavam presentes, custou muito a cair, porque eles não estavam entendendo de início que aquela palavra era para eles. E aqui fala, ainda não leste essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Jesus está falando de si próprio. Porque quando Deus deu as dimensões, como que deveria ser construído o templo de Salomão, os construtores foram orientados a lavrar essas pedras nas próprias pedreiras. Então, elas eram feitas para encaixe. Eram talhadas de acordo que não precisasse usar nenhum instrumento, nenhum martelo, nada na feitura do templo. Não havia barulho, era tudo pedra de encaixe. Então, uma pedra grande que não estivesse de conformidade com essa construção, ela seria automaticamente rejeitada. Então o Senhor fala nessa pedra grande, que na verdade é Jesus, com o grande poder que emanava de Deus. Ele estava sendo rejeitado, e ele foi rejeitado, inclusive morto nas mãos desses judeus. E eles esqueceram muito rápido
tudo que o povo, os seus ancestrais, haviam passado, porque a história do povo judeu, do povo hebreu, começa quando Abrão, ele foi comunicado de que seria pai de uma grande nação, e de Abraão depois veio Isaque, de Isaque vieram os gêmeos, entre os quais veio Jacó. De Jacó nasceram os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. E no tempo de José, quando ele foi vendido para o Egito e se tornou praticamente um imperador, o segundo depois do rei, ele levou 70 pessoas para viver no palácio com ele. E esse povo cresceu muito e se tornou escravo, porque o rei já não conhecia José, o rei daquele tempo. José já havia falecido há muito tempo. E eles ficaram mais ou menos 400 anos ali como escravos, até que Deus escolheu Moisés para retirar aquela gente, o povo de Deus, e levá-lo para a terra prometida. Aí nós sabemos as passagens pelo deserto, quando Deus abriu o mar para que esse povo passasse, quando o faraó autorizou, depois de que seu filho primogênito foi morto, e ali no deserto eles viram tantas maravilhas, não faltava o pão, o maná que caía todos os dias do céu, o Senhor não deixava eles passarem frio, porque o Senhor não deixava a roupa envelhecer no corpo, eles estavam sempre vestidos. O sapato das crianças, eles cresciam juntamente com os pés, e quando estava muito frio, todas as noites, que o deserto é muito frio à noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecê-los, e durante o dia, que é muito quente no deserto, beira a 50 graus, o Senhor colocava nuvem para protegê-los do sol. Então, o Senhor sempre foi presente, sempre ajudou esse povo caminhando pelo deserto por longos 40 anos. E as beneficências do Senhor eram rapidamente esquecidas, e aí o povo prevaricava, o povo transgredia contra a lei, os mandamentos, os estatutos do Senhor, e o Senhor, por pura misericórdia, os castigava, os repreendia, porque o Senhor é o Pai maior, é o Pai perfeito, e um Pai que ama seus filhos, ele os exorta no bom caminho, ele repreende, ele castiga, e o Senhor não foi diferente com aquele povo. Mas essa geração no tempo de Jesus já não mais considerava tudo que o Senhor Deus fez para eles, que tinha sustentado até aquele momento. Por isso que Jesus veio para tentar resgatar esse povo para Deus, mas eles ignoraram que Jesus fosse o Filho de Deus e o mataram. Então, essa parábola é muito interessante, e é muito importante, mas esses homens custaram compreender. E quando eles compreenderam, ao invés de refletirem sobre o que tinham ouvido e tentado mudar a rota, mudar o caminho, converter o coração realmente a Deus, eles preferiram dar as costas e ir embora. Então nós temos que cuidar muito espiritualmente, orando também, buscando a palavra, porque quanto mais conhecemos, mais sabemos tudo o que podemos fazer para que não saiamos do caminho, orando, vigiando, e isso é muito importante. Esses homens não vigiavam mais, esses homens faziam todas as atribuições, cumpriam todas as atribuições do templo, mas de maneira mecânica. Então não adianta frequentarmos o templo, não adianta sermos fiéis ali com o pastor, com o presbítero, com o apóstolo, conforme alguns se intitulam, se nós não somos fiéis a Deus, porque em primeiro lugar nós temos que ser fiéis a Deus. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde e nos fortifique diante do pecado. Amém. Que assim seja. Amém.